Boa manhã a todos. Enquanto o mundo gira, os acontecimentos que moldam nosso futuro se desenrolam em tempo real. E hoje, mais uma vez, a história está sendo escrita com ações ousadas, revelações impactantes e decisões que podem mudar o rumo de nações. Vamos direto ao que realmente importa. A Ucrânia acaba de demonstrar que sua capacidade de resposta vai muito além das fronteiras. Um ataque cirúrgico, executado com precisão milimétrica, atingiu em cheio um dos alvos mais estratégicos da Rússia, a base aérea de Savuzleika, na região de Nizhny Novgorod. Não foi um golpe qualquer. Estamos falando do coração das operações russas, onde estão baseados os caças MiG-31K, responsáveis por lançar os temidos mísseis hipersônicos Kinzhal, as mesmas armas que Moscou usa para aterrorizar cidades ucranianas. Mas não parou por aí. O complexo industrial Sverdlov, peça-chave do complexo militar industrial russo em Dzержinsk, também foi alvo dos drones ucranianos. Fontes próximas às forças de segurança da Ucrânia e aos serviços de emergência russos confirmam, pelo menos 8 drones foram lançados contra a base, 7 interceptados. Já a fábrica foi atingida por 2 deles. O resultado: evacuação emergencial, danos ainda não mensurados e um recado claro: nem mesmo o território russo está a salvo. Enquanto isso, o desgaste das tropas de Putin se torna cada vez mais evidente. Mais de um ano de ofensiva sem trégua esgotou não apenas os soldados, mas toda a máquina de guerra russa. Os relatórios do Wall Street Journal são implacáveis. As investidas da primavera renderam ganhos territoriais irrisórios a um custo humano devastador. A lógica é perversa. Para muitos combatentes, a única saída do fronte é a morte. Analistas do Institute for the Study of War vão além. A recusa em dar pausa às operações no leste ucraniano criou um efeito dominó de problemas. A logística está em frangalhos, os equipamentos se deterioram sem manutenção adequada, e as tropas de reposição, mal treinadas e desintegradas de suas unidades, chegam ao campo de batalha como carne para canhão. Mas o que realmente frustra Moscou é a resistência ucraniana, que, mesmo em menor número, consegue segurar posições com uma estratégia inovadora. Drones de reconhecimento equipados com câmeras térmicas monitoram cada movimento inimigo, enquanto drones de ataque dizimam as colunas russas antes mesmo que cheguem às trincheiras ucranianas. Na região de Sumy, a guerra deixou uma cicatriz visível. 4 vilarejos, Zuraka, Vesilova, Bazovka e Novenkaya, agora são terra de ninguém. Nem a Ucrânia, nem a Rússia controlam essas áreas, transformadas em zona cinzenta de conflito. As autoridades locais confirmam: a população foi evacuada, e o que resta está sendo sistematicamente destruído pelas forças russas, que buscam criar uma zona tampão dentro do território ucraniano. A tática é clara: arrasar tudo para que nada, nem pessoas, nem infraestrutura, possa servir à Ucrânia no futuro. Mas a guerra não se limita aos campos de batalha. Em Moscovo, um golpe certeiro abalou os alicerces do Kremlin. Na cidade de Balashikha, um general de alta patente, o tenente-coronel Moskalik, vice-chefe do Departamento de Operações do Estado-Maior russo, foi eliminado em um ataque explosivo. Não era qualquer oficial. Entre 2015 e 2021, ele integrou a delegação russa nas negociações de Minsk e participou ativamente dos diálogos no formato Normandia, em Berlim e Paris. O necrológico publicado pela Estrela Vermelha, órgão oficial do Ministério da Defesa russo, deixa claro: era um homem de confiança de Putin, um elo-chave na engenharia da guerra. A FSB, é claro, já tem seu bode expiatório: um suposto agente ucraniano de 42 anos, identificado como Ignat Kuzin. Mas em Kiev não há dúvidas: foi uma operação especial das forças de segurança ucranianas, mais uma em uma longa lista de ações para desmantelar a máquina de terror russa. E aqui vem o alerta: enquanto a mídia destaca casos como o de Moskalik, centenas de outros oficiais e colaboradores do regime, todos envolvidos no genocídio do povo ucraniano, são neutralizados silenciosamente, dia após dia. É uma guerra de sombras, lenta e metódica, que pode levar décadas, mas que não vai parar até que o último cúmplice seja responsabilizado. Enquanto isso, do outro lado do Atlântico, Donald Trump faz suas jogadas. E não estamos falando de tanques ou mísseis, mas de um arsenal muito mais poderoso: a economia. O ex-presidente americano deixou claro que, se comprovado que Putin o enganou durante todo esse tempo, está pronto para desferir um golpe financeiro capaz de paralisar a Rússia sem disparar um único tiro. Novas sanções? Provavelmente. Mas Trump foi além.
afirmou categoricamente que, não fosse por sua intervenção em 2019, Kiev já teria caído. Eu forneci os javelins, as armas antitanque que destruíram colunas inteiras presas na lama a apenas 71 milhas de Kiev. Se aqueles tanques tivessem avançado, seria o fim. A Ucrânia teria sido esmagada, declarou, reafirmando que seu apoio não é a Zelensky, com quem tem relações tensas, mas ao povo ucraniano. E enquanto o mundo observa, a Hungria de Viktor Orbán dá as costas à justiça internacional. O parlamento húngaro aprovou a saída do país do Tribunal Penal Internacional, o TPI, acusando a corte de ter se tornado um instrumento político, sem credibilidade ou imparcialidade. Não é à toa, afinal, foi o TPI que emitiu mandados de prisão contra Putin, Shoigu, Gerasimov e, mais recentemente, contra o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu. Para Budapeste, essa decisão é um recado: não vão compactuar com um sistema que, segundo eles, perdeu sua essência. Enquanto isso, a Belarus vive um momento de incerteza. O que está por trás da crescente presença militar russa no país? Seria uma ocupação disfarçada, uma transição de poder ou a preparação para a entrada de forças de paz em Minsk? As possibilidades são muitas, e nenhuma delas é tranquilizadora. Em entrevista exclusiva, Svetlana Tikhanovskaya, líder da oposição bielorrussa, pode dar pistas sobre o que realmente está em jogo. E não podemos ignorar os sinais de que o próprio Kremlin está com medo. Medo de uma revolta interna. Afinal, quanto tempo o povo russo vai aguentar uma guerra sem fim, sem vitórias claras e com um custo humano cada vez mais alto? Os analistas apontam: o descontentamento cresce, e não são apenas os soldados no fronte que estão exaustos. A questão não é se vai haver uma rebelião, mas quando. Fique ligado. Os próximos capítulos dessa história estão sendo escritos agora, e cada detalhe pode ser decisivo. Sua atenção, seu compartilhamento e seu engajamento fazem toda a diferença. Afinal, em tempos como este, a informação é a nossa melhor arma. E agora, um novo capítulo dessa guerra de interesses e hipocrisias. Enquanto o mundo observa, a Hungria faz um movimento ousado e simbólico. Em abril, quando um dos principais alvos do Tribunal Penal Internacional, sim, estamos falando de Netanyahu, pisou em solo húngaro, Budapeste anunciou sua saída do tribunal. A justificativa? O órgão, criado para julgar crimes contra a humanidade, teria se transformado em uma ferramenta política. Uma ironia cruel, não? Afinal, quem nunca assinou o Estatuto de Roma? Estados Unidos, China e Turquia, gigantes que preferem ditarem as regras do jogo sem se submeterem a elas. A Hungria, por sua vez, nem sequer ratificou o documento. Mas a pergunta que fica é: por que agora? Será que o medo de futuras acusações pesou mais que a fachada de justiça internacional? Enquanto isso, do outro lado da Europa, a Ucrânia enfrenta um paradoxo devastador. 4 bilhões de hryvnias por ano, esse é o custo do combate à corrupção em um país que, segundo investigações, recupera apenas um quarto desse valor em multas e devoluções. O esquema é conhecido: agências anticorrupção que caçam pequenos peixes enquanto os tubarões nadam impunes. E não é só a imprensa local que denuncia. Dos Estados Unidos, ecoa a voz de Mike Waltz, ex-conselheiro de Trump para a Segurança Nacional, que não poupa críticas: a Ucrânia continua sendo um dos países mais corruptos do mundo. Bilhões de dólares dos contribuintes desaparecem, e a administração anterior não tinha controle algum. A pergunta que não quer calar: onde está o dinheiro? E por que, em plena guerra, a corrupção segue intocável como um fantasma que assombra até os aliados mais leais? Mas Waltz vai além. Ele desmonta a narrativa de que Zelensky é um herói inquestionável. Em vez de tentar corrigir o presidente dos Estados Unidos e o vice-presidente no Salão Oval, onde foi recebido como parceiro estratégico, ele poderia ter assinado um acordo histórico sobre minerais, garantindo segurança econômica para décadas, afirma. Uma jogada de mestre que não aconteceu. E por quê? Porque a guerra, para muitos, é um negócio. Um negócio que alimenta não só a máquina militar russa, onde milhares de trabalhadores dependem da produção de tanques, drones e mísseis, mas também uma elite que lucra com o caos. Se a guerra parar, esse povo ficará sem emprego e começará a fazer perguntas perigosas, alerta Waltz. Será que Putin, de fato, quer a paz? Ou a guerra é o último refúgio de um regime que não sobrevive sem inimigos? E se a Ucrânia for forçada a assinar um acordo que trai a sua própria Constituição? As consequências ecoariam além de Kiev.
Em Minsk, Svetlana Tikhanovskaya, líder da oposição bielorrussa, faz um alerta sombrio: se o mundo fechar os olhos para a Ucrânia hoje, amanhã a Bielorrússia será entregue de bandeja a Moscou. Um cenário que, segundo ela, já está sendo arquitetado. Lukashenko, cada vez mais fraco, depende da guerra como um afogado se agarra a um destroço. Se a Ucrânia vencer, seu regime ruirá e é aí que entra o plano de Tikhanovskaya. Precisamos estar unidos, fortes e prontos para uma transição pacífica, diplomática. Nossos parceiros internacionais serão cruciais nisso. Mas será que o Ocidente está disposto a apostar em uma Bielorrússia livre? Ou, mais uma vez, os interesses geopolíticos falarão mais alto que os ideais de democracia? Enquanto a geopolítica se move como um xadrez mortal, do outro lado do mundo, a vida imita a ficção ou seria o contrário? Na Austrália, um jantar se transforma em uma cena de crime digna de um thriller. Uma mulher serve Buelf Wellington, prato sofisticado de carne envolta em massa folhada e recheado de cogumelos. Só que havia um detalhe: os cogumelos eram venenosos. Resultado? 3 mortes na família do marido, que sobreviveu para acusá-la. Ela nega tudo, alegando que comprou os ingredientes em lugares diferentes. Mas as evidências são implacáveis. O caso virou fenômeno, a mídia local faz cobertura diária, há até sorteio de lugares no tribunal, e um documentário já está em produção. Afinal, o que é mais tóxico, um prato envenenado ou um sistema que permite que a justiça seja servida à la carte? E você, o que acha? A guerra é realmente o motor que move economias e regimes, ou estamos todos presos em um ciclo de violência que só beneficia os poucos? Enquanto a Bielorrússia se prepara para um futuro incerto, a Ucrânia luta contra seus demônios internos, e o mundo assistindo ou será conivente? Deixe seu comentário, compartilhe sua opinião. Porque em tempos como este, o silêncio é cumplicidade. Não perca os próximos capítulos. Acompanhe as atualizações em tempo real nos nossos canais no Telegram e no X. A história está sendo escrita agora, e cada detalhe pode mudar o rumo dos acontecimentos. Até breve e que as notícias que chegarem até você sejam tão esclarecedoras quanto necessárias. Música